Olá, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer, o convite para palestrar no primeiro Seminário Nacional de Educação Ambiental e a Cidade Mais Verde. Quando eu fui convidada, eu fiquei pensando o que eu poderia falar de interessante para vocês sobre essa questão da educação ambiental. E eu pensei em trazer uma atividade de extensão que nós fizemos e que nunca foi publicada, eu nunca dei uma palestra sobre isso. Eu acho interessante para mostrar, algumas experiências que nós estamos fazendo nessa relação da educação ambiental para crianças, que é muito interessante. Então hoje eu vou falar sobre mobilidade urbana e a criança, a mini cidade em Campinas. Meu nome é Geise, e eu sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Unesp Bauru. Bom, falando um pouco sobre mobilidade urbana, principalmente das crianças, ela vem sendo tratada mais em estudos europeus, que sugerem que a diminuição da liberdade da mobilidade independente das crianças resulta em um desenvolvimento infantil mais frágil, tais como a diminuição da autonomia, do livre trânsito e a dificuldade de reconhecimento do espaço geográfico da cidade pela criança. Então é muito importante que essa idade, elas sintam o espaço, elas experimentem esse espaço, para que elas cresçam, com essa maior facilidade de compreensão. Existem vários estudos, como na Nova Zelândia, sobre o ônibus escolar a pé, que foi estudado, de maneira longitudinal. Também a gente tem estudos na Itália e Finlândia, que pesquisam o quanto a cidade e as interações nelas estabelecidas precisam ser consideradas para garantir a mobilidade independente das crianças. Londres, nós temos também algumas pesquisas que avaliam a experiência de crianças em ônibus de linha, enfatizando que elas são socialmente ativas e que merecem ser estudadas. Então a gente tem vários e mais outros, que eu não trouxe aqui, mas são várias pesquisas que estão tentando entender esse desenvolvimento na área infantil com relação à mobilidade urbana. Já no Brasil, ainda a gente tem um repertório um pouco diminuto ainda sobre essas relações, mas hoje em dia a gente já começou a ter um pouco mais de desenvolvimento sobre isso. Nesse slide eu mostro também, além dos estudos sobre o desenvolvimento infantil, algumas experiências práticas, de planejamento estratégico para essa mobilidade das crianças. Então, por exemplo, aqui nós temos uma experiência, no final de 2021, Paris está propondo banimento de carros das ruas envolventes de 185 escolas. Então aí os alunos e pais terão de chegar a pé ou de bicicleta e os espaços adjacentes às escolas serão dedicados ao brincar e à natureza. Isso aí também ele vem integrando um pensamento de mobilidade de 15 minutos, também já foi pensado para a cidade de Paris e que estão sendo propostas, então, essa linha de mobilidade mais ativa. Nós temos também outra experiência em Portugal, então em Aveiro, foram dados também grandes passos nesse sentido da educação infantil com a Rota Segura. Então o programa contou com o apoio da OPAD, que é o Orçamento Participativo com Ação Direta, mas foi a partir de um grupo de pais que já participavam de um comboio escolar de bicicleta, que é o Ciclo Expresso Aveiro, que a proposta foi ampliada. Então aqui dá para ver nesse mapa da Rota Segura para a escola. Então vocês conseguem ver que existe todo um trabalho de como vai ser, como é feita essa rota. E aqui também tem então os alunos, as crianças com as bicicletas e os voluntários que fazem todo esse trajeto juntamente com as crianças. Bom, e pensando nessa experiência
E nesses estudos sobre a infância, nós temos também a questão do projeto de extensão, que é algo que cada vez mais está sendo inserido nas universidades. Agora com a curricularização, mais fortemente isso está sendo inserido, né, nas faculdades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece, né, que a promoção da extensão é uma das finalidades da educação superior, devendo ser aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Então nós temos aí uma relação de escola, professor, aluno e sociedade, né? E essa relação estabelece um intercâmbio, né, de interação, de influência e de modificação mútua, de desafios e complementaridade, de modo a fomentar a produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de ações simultaneamente transformadoras entre universidade e sociedade. E aí foi pensando nisso, né, nessa relação da mobilidade urbana com a questão do projeto de extensão, que nós desenvolvemos esse trabalho. Então, na época, né, na universidade, era a Universidade de São Francisco, e ela no curso de arquitetura, né, nós tínhamos inserido o escritório modelo A4, que era realizado pela coordenação, pelos professores responsáveis e também pelos alunos. E nós tivemos então uma integração de algumas instituições da cidade para realizar atividades, né, nesse escritório modelo. Eu era responsável pela equipe de mobilidade, né, que eram vários alunos, a gente fez grupos, né, que eram responsáveis pelo educativo da INDEC. A INDEC, né, é a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, que é uma sociedade de economia mista que executa, direto ou indiretamente, serviços, atividades e funções da Secretaria Municipal de Transportes de Campinas. E o educativo, ele tratava de trabalhar essa questão educacional da mobilidade urbana. E especificamente o nosso trabalho era trabalhar esse educativo para as crianças, né? Então o foco era nas escolas de crianças pequenas. Aqui então, nessas fotos nós temos as reuniões que nós fizemos com os membros da INDEC, né, do setor tanto do educativo como o secretário também da INDEC, para conversar, para eles passarem para nós o que eles gostariam e a gente conseguir então interpretar isso e fazer um trabalho juntamente com os alunos. Esse trabalho ele se deu em vários grupos, né, e a gente tinha tanto trabalhos de projeto quanto de também design visual para o educativo da mobilidade. Então aqui a gente mostra algumas reuniões, né, que a gente desenvolveu ao longo do ano que a gente trabalhou para isso, as visitas técnicas que nós fizemos à área de estudo da INDEC, porque uma das questões que eles queriam muito trabalhar era fazer, né, elaborar uma mini cidade, né, num local que eles têm dentro da INDEC e que estava vazio. Aqui vocês podem ver aqui no canto, na imagem inferior na direita, esse terreno que era vazio, que poderia ser implementado então esta mini cidade. Então nós fomos visitar o local, fizemos o levantamento, e aí começamos a desenvolver os projetos. Juntamente com esse trabalho, nós desenvolvemos também um outro trabalho que iria fazer um educativo para o bonde no Parque do Taquaral, mas que teve também uma relação de design visual, que era um caderno, né, de atividades para a infância, que também eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, como eram muitos alunos que trabalhavam nesse escritório modelo, para apresentação para a INDEC, então, dessa mini cidade que eles gostariam, nós dividimos esses grupos em duas partes, que seriam projeto 1 e projeto 2, para mostrar, para eles verem
qual seria o projeto que agradava mais, que eles achavam que seria mais adequado. E também tínhamos um terceiro grupo que que estavam desenvolvendo o material educativo, que seria um caderno de atividades. O que foi pedido, né, o que a INDEC nos pediu era fazer uma cidade em miniatura, né, onde tivessem algumas edificações, né, e que também tivesse a questão da rua, ciclovia, calçadas, faixas, rampas, para que conseguissem desenvolver nas crianças, né, essa educação também ao trânsito. Então, como fazer para atravessar a rua, como ela deve ter acessibilidade. Então a gente foi pensando em vários aspectos e até tentando trazer até outros mais para inserir nessa mini cidade. Tivemos algumas ideias também de referências, né, como a mini cidade para criança que tem no Hotel Fazenda, né, no Vale do Sol e Serra Negra. Então esse grupo ele tirou como base isso para pensar nas unidades habitacionais, mas o fator mais importante desse projeto é que ele tentou remeter a casinhas mais tradicionais, para que as crianças elas se relacionassem, né, com essa mini cidade de uma forma mais fácil, né, de acontecer. E aqui também o trajeto é um trajeto que eles podem circular, né, eles têm uma envoltória e eles também podem circular por dentro, né, e nós tínhamos essa linha do trem que vocês podem ver, era uma linha já existente, né, lá, e que a ideia foi ativar então essa linha que é desativada, mas ativar só para que as crianças pudessem pegar nesse vagão do início da INDEC, da entrada da INDEC, e chegar, né, por essa cidade pelo trem. Porque aí você já ia fazendo um trabalho, já ia mostrando algum tipo de modal de transporte, né, conversando com ela, poderia entregar o caderno de atividades que a gente também tinha pensado, e aí ela chegaria na cidade já, então teria aquele impacto. Ou ela poderia também chegar andando, né, mas não era tão perto, né, da entrada, então ela teria que andar um pouquinho para chegar nessa mini cidade. Aí aqui eu vou mostrar alguns aspectos importantes, né, de algumas áreas desse projeto. Então, por exemplo, uma ideia que foi feita é lá no cantinho fazer uma questão do plantio, né, trabalhar também com a questão da vegetação, das plantas, né, de como trabalhar isso, até para explicar que a gente pode ter uma questão de horta urbana, né, pode ter uma relação melhor com a questão dessa vegetação, que a vegetação não é só a arborização na cidade, mas que a gente também pode ter algo que eles possam plantar e pegar, como são as hortas, né? Que a gente tem algumas experiências aqui no Brasil, mas lá fora também a gente tem muitas. Então a área para o plantio tem o intuito de conscientizar e educar as crianças em torno do tema da sustentabilidade. Outra questão foi a implementação de uma rodoviária, né? Que teria essa relação dele entender como funciona, então como ele fica paradinho para esperar o ônibus, como ele pega o ônibus. Então seriam explicada essa relação de como você faz esse modal de ônibus na cidade. Então por isso criamos nessa área que está o pontinho aí no 2, a rodoviária. Um terceiro aspecto seria a questão da mobilidade ativa, que seria a bicicleta. Então, faríamos um bicicletário e também a ciclovia, que percorre também toda a mini cidade, para que as crianças elas possam, né, andar com a bicicleta e entender a questão do trânsito, das placas, dos semáforos, como que isso funciona.
Então a ciclovia foi elaborada pensando em incentivar os diferentes tipos de meio de transportes presentes na cidade. Porque em Campinas, essa utilização da bicicleta e das ciclovias se dá muito mais como uma forma de lazer do que como uma questão de modal. Né? As ciclovias de Campinas, elas são muito fragmentadas. Então você não consegue trabalhar como um modal que você possa pegar um outro, né, e fazer uma questão de intermodal. Isso não acontece. Ela é mais usada mesmo de finais de semana, que as pessoas usam como um tipo de esporte, né, mas não como algo para você realmente conseguir ir para o trabalho, né, desenvolver a sua vida cotidiana. E a praça, nós temos então uma praça central, aí no número 5, que ela compõe, né, bem no centro para integrar tanto as unidades habitacionais quanto o bicicletário, né, o trem também, né, porque o trem ele vai chegar exatamente aí e você vai sair do trem e vai adentrar na praça. Então ele estando no centro, ele faz essa integração do projeto. Então a praça é um dos elementos principais da cidade, posicionada estrategicamente para que as crianças entendam a interação e a dinâmica dos espaços verdes com a cidade. Isso é importante porque quando me foi pedido para falar sobre educação na Cidade Verde, e eu optei por falar sobre a mobilidade, parece que não tem a ver tanto com a questão do verde, né? Mas se você tem uma mobilidade sustentável, né, que ela é adequada à cidade, automaticamente você também trabalha a questão da sustentabilidade, trabalha com a relação da criança entender, né, como é importante dar valor à cidade que ela tem, como que isso funciona. Então ele não deixa de ser um impacto positivo também de uma relação sustentável. Outra relação muito importante que fizemos no projeto os indicativos de acessibilidade. Então teríamos semáforo sonoro, rampas acessíveis, piso tátil, né? Nessa questão de mostrar às crianças o porquê dessa sinalização no chão, como funciona, né, para eles entenderem e respeitarem, porque hoje em dia nem os adultos acabam sabendo muito bem o que são essas sinalizações, e isso acaba prejudicando, porque muitas vezes a pessoa não faz a calçada, não faz esse piso tátil, que é muito necessário para as pessoas que precisam. Então essa questão do educativo, da acessibilidade também é muito importante para que elas cresçam já entendendo como que funciona e dando uma ampla visão sobre o mundo e a necessidade de vários tipos de pessoas. Nós fizemos também a questão técnica das unidades habitacionais. Como eu falei para vocês, essa equipe ela tentou trazer uma questão mais tradicional, então de casas com 2 águas, né? E elas são bem simples, porque o orçamento, a gente não tinha um grande orçamento, então precisava ser algo que não fosse tão grande ou tão difícil de ser executado, precisava ser uma coisa facilitada. Então essa equipe ela optou por fazer mesmos módulos iguais, então de 3,5 por 3, que posicionados de formas diferentes, elas possibilitavam 4 tipologias. Né? Então é o mesmo módulo encaixados de formas diferentes, criando essas 4 tipologias, que depois vocês podem também ver onde elas estão situadas aqui nos números, né? no mapa. Aqui nós temos então um 3D da cidade, de como ela ficaria, tanto com as casas, né, simples. As casas, lógico, também são em miniatura, né, que as crianças poderiam entrar para brincar. A ideia também era que não fosse uma
uma mini cidade só para um trabalho de mobilidade, mas de integração, de brincadeira também, para que ela fique feliz de estar nesse lugar, de ela estar aprendendo sobre todas essas relações da cidade. Então aqui embaixo a gente pode ver o bicicletário, o trem, as placas de sinalização, né, o semáforo, a lixeira, né, a ciclovia, toda a sinalização de direção, né, para que ela entenda esse conjunto. Aqui são alguns cortes, né, para entender também como se dava. Aqui a gente tem mais um 3D que dá para identificar bem como ia funcionar toda a cidade, né, e as pessoas fluindo por essa mini cidade. O projeto 2, que era outro grupo de alunos, eles fizeram então um viário mais simplificado. Então ele não tem tantas, né, sinuosidades como o do projeto 1, porém o que eles levam aqui bastante em consideração são os cruzamentos, né, no sentido das crianças entenderem também como se dá essa relação do cruzamento da cidade, né? E aí a praça, ela não é central, ela fica, ela não é o coração desse projeto, mas ela fica também muito próxima, central, e que alinha, né, com todos os outros elementos. E as unidades, elas ficam dispostas mais nessa moldura do viário. Então aqui nós temos também como alguns aspectos a praça, né, e a horta comunitária. Então também foi feita uma horta, mas não foi feita no canto como na outra. A horta comunitária, ela se estabelece juntamente com a praça. Ambas as construções foram feitas no centro, né, da mini cidade, com a intenção de demonstrar a dinâmica de interação entre as pessoas de uma cidade, a vida em comunidade. Essa palavra também, comunidade, é muito importante, né? Entender que nós não estamos sozinhos na cidade, que a gente não pode pensar de maneira individual, né? A cidade é um coletivo, então a gente tem que pensar de uma maneira comunitária. Isso é algo que falta muito ainda para nós aprendermos a viver em comunidade, né? Mas se você for ensinando esses aspectos desde da criança pequenininha, isso vai realmente evoluindo para que as novas gerações, elas venham com um entendimento melhor sobre isso, né? Sobre viver, né, nessa comunidade. Outro item é o trem, a cancela. Então esse grupo também trabalha com a questão do trem, e nesse caso eles dão bastante ênfase para a cancela, para mostrar realmente como funciona se o trem passar e você tiver de carro, como você tem que parar. Então, para trabalhar também essa relação do modal, não só da cidade, mas também os trens que passam regionalmente, então para ensinar também as crianças nesse sentido regional. A ciclovia, que é trabalhada ela tem 1,2, né, de largura, que segue as normas ABNT, para ciclovia unidirecional, né, além de possuir uma parte de proteção entre a rua e a ciclovia de 0,40. O ideal seria que a ciclovia realmente ela tivesse essa proteção como um jardim, porque sem a proteção ela se torna ciclofaixa, mas como a gente está trabalhando numa escala bem pequena, a gente não poderia colocar tantos os tamanhos tão grandes, porque senão a gente não caberia todos os elementos, né, que seriam necessários para mostrar realmente uma cidade como se fosse uma, né, como uma cidade funciona mesmo, só que em miniatura. E as calçadas e ruas também planejadas com a questão da acessibilidade, piso tátil, as rampas, as sinalizações, as placas, né, para que a gente possa ter uma variedade aí de ensino para as crianças. Um corte, né, de todo o terreno, né, um corte horizontal e vertical. Né, aqui no 3D também é possível
visualizar como acontece essa cidade, vocês já podem ver que as unidades habitacionais elas já têm uma outra, né, uma outra tipologia, principalmente na fachada, né, a questão estética. Também foram feitas então o direcionamento, todo o direcional, as faixas num desenho técnico. E aqui as unidades habitacionais. Então elas foram pensadas de maneira a não ter as águas, né, mas as águas serem embutidas, mas essa questão mais, vamos dizer, modernista, né, dessas unidades. De uma maneira muito simples também, tentando sempre fazer algo bem simples para que fosse fácil a construção desses elementos, né, na minicidade. E aqui, como não foram feitos um módulo e que trabalharam de várias maneiras, a gente vai ter aí 10 módulos dessas tipologias. Então, o primeiro módulo, aqui vocês veem que ele colocou o mercado. Também era uma ideia de que você podia trazer também, por exemplo, um mercado para ensinar como acontece a mercadoria na cidade. Poderia colocar um banco, uma unidade de polícia, como é o policiamento. Então, teria como também trabalhar nessas unidades alguns outros elementos que vão além da mobilidade urbana. Aqui é o tipo 2, né, que já é um sobrado. Esse sobrado, as crianças poderiam subir, e tem uma varanda, né, que elas poderiam ficar aqui em cima. Se não quisesse usar da varanda, né, nessa questão que poderia ser mais perigoso, então também fizemos esse outra tipologia 3, que é sem a varanda, né, então a criança ela pode subir, mas ela não tem acesso para fora, né. O tipo 4, o tipo 5, que é mais reduzido, e eles só vão mudando mesmo a questão mais das janelas, algumas portas diferentes, que poderiam ser, né, poderiam ser resgatadas de alguma demolição, então para o custo ser mais baixo, né, então por isso que vocês veem, né, que tem portas diferenciadas, né, para essa possibilidade, né, de diminuir o custo da construção. Aqui outros modelos, né, pensamos em ter vários modelos também, nesse sentido de ficar uma estética parecendo a cidade, não tudo igualzinho, né, porque nós não temos tudo igual numa cidade, então para ter realmente essa relação da diversidade, então por isso a diversidade também das unidades habitacionais. Aqui outro sobrado. E também outras tipologias. A tipologia 10 também é uma tipologia maior, que a gente tem aí 3 ambientes, que é o que eu disse, né, que poderia ser algo mais voltado também para o aprendizado das crianças. Aqui é um 3D da cidade como um todo, para a gente verificar como se daria tanto, né, a questão viária quanto a disposição habitacional, né, de uma maneira geral. E aqui também, a gente tem outras imagens, né, de como aconteceria essa minicidade. Bom, aqui nós temos então o livro de atividades, que ele foi desenvolvido pro Parque Taquaral, mas que também poderia ser utilizado na minicidade, e é um livro de atividades sobre mobilidade. Então, quais são os modais que existem na cidade, mas uma coisa bem lúdica, né, para trabalhar isso e eles começarem a entender o transporte e também a relação histórica desses transportes, né? Então, isso aqui foi impresso, né? Nós fizemos a impressão para ver como ficaria. Aqui são a parte interna, né, do livrinho. Então a gente trabalha os diversos modais, aéreo,
bicicleta, o ônibus, como se dá a questão do o ônibus vai para a rodoviária, então o que acontece, sempre de uma maneira lúdica. Aqui a ciclovia, o ferroviário, a cidade de Campinas, ela tem uma história porque passava o bonde, né, no centro da cidade. Depois existiu o VLT, que também ficou um tempo na cidade, que ele ia ligando algumas partes. Então também tentamos trazer essa história, aonde passava esse bonde, como funcionava, para a criança entender essa questão histórica também do transporte, né? E a questão rodoviária também, o carro, né, como ele vai aqui, como ele vai para Bandeirantes, que é a rodovia estrutural que passa próximo de Campinas. Então sempre esse caderninho seria lúdico para eles trabalharem ou na minicidade, ou eles poderiam levar para casa para brincar lá, mas trabalhando então com todos esses conceitos de maneira muito leve, muito agradável. Então, a partir desses projetos, né, do caderno também de atividades, então nós levamos essa apresentação para a equipe técnica da INDEC, em que foi apresentada, aqui tem as fotos dos alunos apresentando os trabalhos, e aí o corpo técnico deu esse feedback do que eles gostaram, né? Então eles gostaram mais, por exemplo, do projeto 1, da questão viária, mas eles gostaram mais das unidades habitacionais do projeto 2. Então, eles deram todas as indicações do que a gente deveria inserir, né, nesse novo projeto de compatibilização, e foi o que nós fizemos. Então, nós pegamos as ideias, né, do 1 e do 2, e aí compatibilizamos, e esse aqui é o projeto final, onde tem tanto características do 1 e do 2, que foi entregue então para a INDEC com toda a questão técnica. Também depois foi pedido para que a gente fizesse uma maquete. Essa maquete então iniciou os trabalhos, mas infelizmente ela não foi ele não foi finalizado. Nós tivemos algumas mudanças internas e então o projeto ele acaba parando nessa fase, né? Infelizmente. Mas todo esse trabalho, essas ideias, né, da minicidade, todas essas discussões dos trabalhos dos alunos fomentaram, né, que fossem realizados depois, então, a minicidade pelos técnicos da INDEC. Então, nessa fase dos projetos, então, a gente já não estava participando, essa equipe, né, não estava mais participando. Então, os técnicos da INDEC, eles fizeram um outro projeto que foi implantado, e também a área, o local, ele é diferente. Então, essa área que foi implantada, ela é mais na entrada da INDEC e não na área que a gente tinha elaborado, que ficava bem mais para trás, né? Mas o conceito de se trabalhar essa relação da mobilidade, né, com a ciclofaixa, com a questão visual, só que de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Não tem as unidades habitacionais, então ela foi bastante simplificada, mas foi implementada e foram feitos trabalhos então educacionais. Aqui vocês podem ver imagens, né, das crianças, né, com a bicicleta, andando pela ciclovia. Também foram feitos jogos, né, igual a gente tinha pensado no caderno de atividades. Eles desenvolveram joguinhos de tabuleiros que as crianças elas podem trabalhar essa relação, né, da mobilidade. Para quem quiser conhecer esse mapa resumo, ele tem todos os passos 1, 2, 3, você pode ouvir o que cada criança pode fazer para trabalhar, né, nessa minicidade. E a capacidade máxima são de 15 crianças, né, utilizando o local simultaneamente.
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Ainda é uma experiência muito inicial, mas já é um começo para que a gente possa desenvolver outras atividades de extensão, né, a respeito desse educativo para as crianças, né, no desenvolvimento aí de um olhar diferenciado para a cidade, para o urbano. E aqui um agradecimento para os alunos que trabalharam nesses projetos, né, no grupo 1, no grupo 2, a equipe de compatibilização do projeto e também os alunos que trabalharam no caderno de atividades. Aqui tem algumas referências bibliográficas. Agradeço muito e qualquer dúvida pode entrar em contato. Um abraço, tchau, tchau!